Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, antevéspera de Cruzeiro e Internacional, domingo 6h30, Beira-Rio em Porto Alegre. O Internacional, que jogou nessa quinta-feira, empatou com o Bahia, estreia do Inter na Copa Libertadores da América. Vamos ver como será esse jogo no domingo. A expectativa pelo julgamento de Gabigol nesta sexta-feira. Ele ainda não deve treinar na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, aquele like para dar aquela moral. Para você que ainda não é inscrito aqui, nossa inscrição. Na sequência, você pode ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui com uma informação da Seleção Brasileira Sub-17, porque 2 jogadores do Cruzeiro foram titulares na boa vitória sobre a Venezuela. O meio-atacante Felipe Moraes e o Cauã Prates, que é lateral esquerdo de origem, mas atuou como zagueiro, um zagueiro ali pela esquerda. O Brasil venceu por 1-0 o jogo da 4ª rodada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17 na Colômbia. E aí o Brasil assumindo a liderança do grupo. O terceiro jogador do Cruzeiro convocado para a competição, o Vitor Hugo, que é primo do zagueiro Militão, ele ficou no banco, não entrou na partida. Então tá aí o registro dos crias da Toca, Felipe Moraes e Cauã Prates, jogando na Seleção Brasileira Sub-17. Hoje o Cruzeiro teve a partida diante do Internacional, vai ter a partida diante do Internacional, melhor dizendo, no domingo. É que o Inter entrou em campo nessa quinta-feira, empatou com o Bahia, estava perdendo até o finalzinho. O Ener Valencia fez o gol e ficou 1-1 na Fonte Nova em Salvador. O Inter, adversário do Cruzeiro no domingo. Até alguns jogadores aí podendo virar problema para o técnico Roger Machado. O zagueiro Vitão saiu ali com um incômodo. O zagueiro Juninho também com uma suspeita de lesão muscular. A dupla que foi titular nesse empate diante do Bahia. De qualquer forma, é um Inter que vem jogando bem na temporada. Está invicto no ano de 2025. E é esse o desafio que o Cruzeiro tem pela frente lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Hoje o Cruzeiro treina na Toca, é o penúltimo treino antes do duelo de domingo. E hoje ainda o Cruzeiro não deve ter Gabigol no campo. O Gabigol está no Rio de Janeiro para acompanhar os detalhes do julgamento do recurso dele na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, na FIFA, e tem uma parte que dá para se acompanhar do Rio de Janeiro. Então, o Gabigol ele pode prestar depoimento para tentar ficar aí tudo beleza com essa situação do doping, de tentativa de burlar quando ele foi acusado, pegou uma punição, vem jogando através de um efeito suspensivo. E aí o Gabigol com o seu departamento jurídico acompanhando todos os detalhes, fazendo a defesa para que não dê nenhum problema e o atleta possa aí seguir normalmente. Até algumas informações que são desencontradas no momento, de que mesmo se punido, a punição vai até o dia 8 somente agora. Outros falando que vai até o final do mês de abril. Então, vamos aguardar. O julgamento termina nesta sexta e a expectativa pelo resultado. Se sai nesta sexta ou se precisa de mais um tempo, estamos acompanhando e tendo novidade, vamos trazer aqui. Sobre Matheus Pereira, jogador não deve ir para este compromisso também, porque neste final de semana o Theo deve nascer. Então, a Thalita, esposa do Matheus, contando com a presença do Matheus, tudo aquilo que a gente já divulgou, né? Mas, neste final de semana, se não for por parto natural, a tendência é de que seja cesárea para aí o Theo nascer e tudo ficar beleza e o Matheus Pereira poder atuar normalmente, sem ter essa preocupação, apenas aí curtir o filhão e jogar bola com a camisa do Cruzeiro. Jonathan Jesus está mais do que confirmado no domingo, jogador já treinando normalmente e à disposição do técnico Leonardo Jardim. E a nova coleção, o Samuca, de camisas do Cruzeiro, vazou aí na internet, é isso mesmo? Ô, CJ, tem coisa que tem acontecido com o Cruzeiro que é
que é surreal, né? A camisa vazou porque teve um furto lá na fábrica em Três Pontas. Né? Aí mandaram isso aí nas redes, velho. O cara me marcou. Samuel, olha aí, ó. Teve um furto e a camisa apareceu, velho. Essa aí, eu acho que nem com foto boa a turma vai aceitar tanto assim, viu? Tô vendo ali um pessoal comentando sobre a camisa. Tem umas listras na cor azul, na horizontal. Vamos ver. Geralmente as camisas são vazadas e vem naquela foto de péssima qualidade, né? Mas essa aí eu acho que eu tô bem pé atrás com essa aí, você, Jota, com sinceridade, velho. Camisa do Cruzeiro tem o símbolo, tem as 5 estrelas, a gente aprova sempre, né? Mas essa aí eu achei estranha, pra não dizer outra coisa. O Samuca é da turma do escudo ou da turma das 5 estrelas soltas? Estrelas soltas, sempre. Exatamente. De vez em quando colocar o escudo eu até gosto, mas estrelas soltas, as 5 estrelas ali, Cruzeiro Esporte Clube, acabou. As pessoas de bem, né? Vamos falar a verdade. As pessoas de bem, né? Não precisa de escudo ali, gente. As pessoas de bem é ótimo. Não, o cabido é estrela solta, então eu já tô com escudo. Pode não, mas não tem problema. Eu vou dar com a razão, Samuca. Por mim, se você vai discordar ou não, meu amigo. O Samuca tem razão, a estrela solta é mais bonita. Você vai ficar com o escudinho aí, viu? Vai ficar com o escudo. Aqui, me lembro de uma camisa que o Balu, lateral direito, grande Balu. Balu tinha muita história no Cruzeiro. Uma camisa bonita com patrocínio de um refrigerante que era vermelho e a camisa era azul com as 5 estrelas. Maravilhosa essa camisa. O Cruzeiro terá uma sexta-feira de trabalho pela manhã na Toca da Raposa e também terá uma sexta-feira muito importante, principalmente a respeito do caso Gabigol, que terá hoje, sexta-feira, a última sessão no Tribunal Arbitral do Esporte, o julgamento. Gabigol, que foi acusado de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, foi uma abordagem surpresa, mas ele acabou dificultando e mesmo que tenha dado e testado negativo, Gabigol foi punido e entrou e ajuizou, na verdade, um recurso após ser suspenso por 2 anos. Isso foi em abril de 2023, conseguiu o efeito suspensivo esse que faz o Gabigol poder atuar. Foi com o Flamengo e também agora com a camisa do Cruzeiro. Na pior das hipóteses, Gabigol punido não estaria à disposição para os jogos do mês de abril. São eles Internacional domingo, tem também o Muxuc Runa na próxima semana pela Copa Sul-Americana, tem o São Paulo no Morumbi, tem o Bahia no Mineirão, tem o Bragantino em Bragança, tem o Palestino fora de casa pela Copa Sul-Americana e o Vasco no Mineirão. Gabigol está no Rio de Janeiro com seus advogados participando do julgamento e o Cruzeiro também dando total suporte ao atleta com seu departamento jurídico também. Então vamos aguardar o Gabigol, que se for punido não estaria à disposição do técnico Leonardo Jardim para esse mês. Algumas opções para sua vaga por exemplo, o Bolassi. Estaria também, caso estivesse à disposição, o próprio Juan de Neno, já vem participando das atividades na Toca, pode ficar já na relação de banco para o final do mês. Vamos aguardar. Gabigol é o caso, é o foco total desta sexta-feira. Tá certo? Bom dia, sexta de trabalho na Toca. Ansiedade para o jogo contra o Internacional, a chave virada é Campeonato Brasileiro, destaque para o Cruzeiro, Rubem Júnior. Alô, Nação Azul, hein? Ansiosa também para o jogo de domingo, para tentar a recuperação na temporada, depois da atuação abaixo da crítica contra a equipe do União Santa Fé pela Copa Sul-Americana. Foco voltado agora para o Campeonato Brasileiro. Não só para o Campeonato Brasileiro, mas também Hugo Sérgio e Emerson Romano para esse mês de abril, hein? Uma maratona que o Cruzeiro está tendo, na verdade, né? Iniciou, por exemplo, no meio de semana, o que vai fazer neste mês. Serão 8 jogos ao todo, restam mais 7 e tendo essa maratona um possível desfalque. Isso porque Gabigol, a Itatiaia já vem trazendo a informação durante toda esta quinta-feira a respeito do caso Gabigol, ele que foi acusado de dificultar, né, a realização do antidoping no CT do Flamengo, que foi uma abordagem surpresa, mesmo que tenha testado negativo. A situação, o contexto, o fato do Gabigol ter, né, negado a se fazer a realização do antidoping
isso pode dar para ele essa punição no mês de abril. Já chegou a cumprir uma certa punição ainda com a camisa do Flamengo. O Gabigol que ajuizou o recurso após ser suspenso por 2 anos. Isso foi abril de 2023. Por isso estamos completando 2 anos e o caso sendo julgado justamente no último mês da sua punição. Ele vem atuando com efeito suspensivo. Foi assim com a camisa do Flamengo e assim está sendo também com a camisa do Cruzeiro. Na pior das hipóteses, o Gabigol sendo punido fica de fora dos jogos do mês de abril. Inclusive não participou da atividade pela manhã na Toca da Raposa, foi para o Rio de Janeiro acompanhar o julgamento que acontece na Suíça. Então vamos aguardar o julgamento, que terá também uma sessão nesta sexta-feira no Tribunal Arbitral do Esporte contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a União Federal. Vamos aguardar o Gabigol, que está no Rio de Janeiro acompanhando todos os passos, né, com seu departamento jurídico. O Cruzeiro também de prontidão deixou à disposição todo o seu departamento para aguardar a decisão que acontece nesta sexta-feira. O Gabigol sendo punido já não é opção para o jogo contra a equipe do Internacional no final de semana. Vamos aguardar como será essa punição para saber se o Gabigol ficará ou não à disposição. Hugo Sérgio, um baita desfalque, né, Romano? Ah, não se discute, né, Romano? Sim, ele é o cara contratado para marcar gols. O homem gol do Cruzeiro. É o cara que gera preocupação a qualquer sistema defensivo do adversário. Sem ele, não é que as coisas vão ficar mais fáceis, mas é uma preocupação a menos. Óbvio que o Cruzeiro tem outros atacantes, mas é uma preocupação a menos, porque ele é um jogador decisivo, né? Um jogador que você não pode dar bobeira, que ele tiver uma chance, ele vai marcar. Ele que não vive o melhor do seu momento, mas tem aquele detalhe, será que esse fator não estaria pesando um pouquinho na questão psicológica? A questão do momento do Gabriel Barbosa, Gabigol, como queira, passa muito pelo momento também do time, né? Ele é um atacante que precisa do time jogando por ele. Pra ele, porque ele é o cara, o chamado fazedor de gols. A bola tem que chegar nele. Se ela não chegar, não adianta. Caso não conte com Gabriel Barbosa, quais seriam as opções? Fala pra gente, Rubinho. Pois é, não tendo o Gabigol, vamos com as opções que tem o técnico Leonardo Jardim no elenco do Cruzeiro. A apuração que temos é que ele agrada muito do futebol e também da função que faz o Bolassi ali como centroavante, né? Como homem referência na grande área, inclusive no jogo de estreia, na primeira partida que teve o Leonardo Jardim no comando da equipe do Cruzeiro, o Bolassi foi titular contra o Democrata Pantera, jogo em Sete Lagoas, acabou marcando gol, foi participativo também na partida, é uma opção, tendo Caio Jorge pelo lado do campo. Fato é que o Gabigol é um desfalque importante, ficaria de fora aí pro jogo contra a equipe do Internacional no domingo, contra o Moshuk Runa na outra semana pela Copa Sul-Americana, lembrando com o portão fechado. Ficaria de fora da partida contra o São Paulo no Morumbi, contra o Bahia no Mineirão, contra o Bragantino em Bragança, contra o Palestino pela Copa Sul-Americana fora de casa, contra o Vasco no Mineirão, jogos importantíssimos, e são essas as opções que tem o técnico do Cruzeiro para substituir o Gabigol. E o Dineno, né, evidentemente, mas vem se recuperando, deve já participar aí da relação para banco no final deste mês, meu caro Hugo. Romano. Caso seja confirmado aí, o Gabigol não jogue, a melhor opção seria o Caio Jorge, né? Sim. E é um jogador que terminou o ano muito bem. Tá pedindo passagem? Exatamente. Tem entrado bem. Formou uma dupla com o próprio Gabriel Barbosa naquele amistoso contra o Bragantino. Também foi bem. Até com uma função de garçom, né? E esse seria o nome para ser o substituto, para ser o atacante, para incomodar lá o Internacional. Agora, você pode colocar qualquer atacante ali. Pode colocar o Hendrick, você pode colocar Rodrigo, pode colocar o centroavante que for. Se a bola não chegar, não adianta. E essa bola não está chegando com qualidade ao ataque do Cruzeiro. Falta essa qualidade para poder chegar.
Porque, mas o atacante X não faz gol. Mas a bola não vai. Aí ele fica perdido lá, batendo cabeça pra lá e pra cá, correndo atrás de zagueiro, tentando tomar essa bola, porque essa bola não chega com qualidade. No jogo passado isso ficou muito claro. O Cruzeiro com muita dificuldade de municiar os seus atacantes. E aí os atacantes ficam perdidos, alguns têm que voltar para buscar a bola. E quando um atacante volta para buscar a bola, o campo que ele tem que percorrer até chegar ao gol é longo, do que se a bola chega ele tá perto do gol. Então o problema ali do ataque do Cruzeiro passa muito mais por essa chegada dessa bola com qualidade aos atacantes do que os próprios atacantes, na minha opinião. Isso cai mais na conta do treinador, do Leonardo Jardim, na armação do time, ou nessa dependência de contar com um bom futebol do Matheus Pereira, né? Cai na conta do Jardim, porque se você não tem o Matheus Pereira, você tem que criar alternativas, né? Você tem que criar possibilidades. Mas tem essa boa alternativa? Tem, você tem o Eduardo que pode jogar por ali, você tem o Dudu que pode jogar por dentro, como um ponta construtor. Opções você tem. E o time do Cruzeiro pro duelo contra o Internacional. Chega mais, Rubens. Pois é, podemos esperar um time bem mexido pro duelo contra o Internacional, mantendo a postura que tem o técnico Leonardo Jardim. Uma principal mudança no meu campo, o Romero ganhando a vaga do Wallace, até porque o Wallace não está 100% fisicamente, atuou 90 minutos contra o União Santa Fé. Amanhã será de trabalho na Toca e também expectativa pro julgamento, a resposta do Gabigol. Tá certo, Hugo? Boa noite a você, boa noite, Romano. Tá certo, Rubens, então olho nesse jogo contra o Internacional, duelo contra o Inter às 6h30 no domingo, no sul do Brasil, Romano, só pegar essa sequência do Cruzeiro. Depois, meu amigo, o São Paulo também fora de casa, no Morumbis para a terceira rodada do Brasileiro. Mas antes tem a Sul-Americana. Temos um choque ruim aqui. Tem. Na quarta-feira. Palestina agora. Quarta-feira, meio de semana no tem. final de semana seguinte, São Paulo fora. Né? Não vai ter vida fácil nesse começo brasileiro não, viu? Tem não. Teve, teoricamente, contra o Mirassol, né? Na teoria. Mas é o seguinte, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. Mirassol é um time bem melhor, por exemplo, que a União Santa Fé. Cruzeiro, Rubens Júnior. O Cruzeiro faz na manhã desta sexta-feira o seu penúltimo trabalho na Toca da Raposa antes do embarque para Porto Alegre no sábado. Uma sexta-feira importante, isso porque o clube aguarda o resultado do julgamento do atacante Gabigol. Na pior das hipóteses, ele cumpre suspensão e fica de fora dos jogos no mês de abril. Você teve uma reunião importante com o vice-governador e você, assim como eu, é um cara que defende torcida dividida. Não é possível que a humanidade não deu certo. Se nós não conseguirmos colocar duas torcidas do bem dentro de um estádio, significa dizer que nós perdemos, né, totalmente a noção do que é o certo e do que é o errado. Né? Porque, veja você, João, os caras, às vezes, eles se digladiam a 30 quilômetros do estádio. Outro dia teve um Flamengo e Botafogo, os caras brigaram lá em Bangu, a 40 quilômetros do Maracanã. Eles não são torcedores, são bandidos que se digladiam. O torcedor do bem estava dentro do Maracanã. Então, João, nós teremos torcidas divididas, a Polícia Militar, o governo do Estado poderão dar essa garantia aos torcedores para que nós tenhamos até no estádio do Atlético Mineiro, torcedor do Cruzeiro do bem lá dentro, que não deprede, né, que não quebre nada, né, que não dilapide o patrimônio. Poderemos ter, João? Como é que foi a reunião? O que você sentiu? Poderemos sim, foi uma reunião muito boa, eu saí de lá muito animado. Primeiro porque o poder público não se omitiu, Gessi. Não estamos falando aqui de ninguém menor. Foi o vice-governador do estado que pegou o assunto para resolver. A gente critica sempre quando há o que ser criticado, mas a gente também tem que reconhecer quando alguém escuta a crítica, escuta a cobrança e toma uma posição firme. O governador do estado, vice-governador, montou uma comissão da qual eu participo representando a Assembleia. Com muita honra, fui designado para isso pelo presidente da Assembleia. Ele me pediu para representar, até por essa experiência que a gente tem de dia a dia no futebol, para tratar de assuntos de segurança pública. É a mesma comissão, Gessi, que vai tratar do enfrentamento ao crime organizado no estado, a milícia, tráfico de droga, a facção criminosa. Essa mesma comissão
que vai tratar da violência no estádio, para ver o patamar de seriedade que esse assunto está sendo levado no momento. E aí já saímos com uma decisão muito boa. Eu fiz uma cobrança muito dura depois daquele Atlético Flamengo na tribuna da Assembleia, pedindo ao governo do Estado que colocasse de volta a PM dentro do estádio. Você, como eu, frequenta o estádio há décadas. Eu tenho certeza que você se sentia mais seguro quando a gente tinha PM dentro do estádio de futebol. Certeza, que eu sempre me senti mais seguro. Ainda mais a Polícia Militar Mineira, que é a melhor do país, né, João? Nossa polícia é a melhor do país, nosso Ministério Público é o melhor do país. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, nós temos uma polícia civil de primeiríssima qualidade, primeiríssima linha, nós temos um corpo de bombeiros de primeira qualidade, nós temos órgãos públicos muito qualificados, um Ministério Público exemplar, nós temos um judiciário em Minas Gerais que você não vê com o nome lameado, com o nome na lama, não temos. Verdade. Então, assim, nós temos instituições sérias aqui, então dá para enfrentar, dá para combater. O que o governo do Estado fez, Gessi? O governo criou um protocolo em que todo jogo agora vai ser medido. Qual que é o risco do jogo? Todo mundo sabe que um América e Criciúma pela Série B tem um risco muito menor do que um Atlético e Flamengo decidindo Copa do Brasil. Todo mundo sabe que um Cruzeiro e Fortaleza na rodada 4 do Brasileiro tem muito menos risco do que um Cruzeiro e Palmeiras decidindo um título de Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe. Então, esses jogos vão ser analisados um a um. Tem a reunião lá de segurança na Federação Mineira. O público é alto? Tem rivalidade entre as torcidas? O jogo decide campeonato ou tem muita importância? Tem informações do serviço de inteligência de risco, de segurança? A polícia vai para o estádio. Em 2 graus. Grau 1, com um efetivo de quase 200 homens, grau 2, um efetivo de quase 400 homens e mulheres, naturalmente, né, profissionais da segurança pública. Agora, não, é um jogo tranquilo, é um Atlético e Ceará. Você não precisa mobilizar, parar a tropa de segurança. A segurança privada vai dar conta, se tiver um problema, se aciona o batalhão especial. E a outra boa notícia, Jaci, é que está sendo criado um batalhão especializado de eventos em Minas Gerais. Policiais que serão treinados para atender esse tipo de evento. E aí, quando a gente fala esse tipo de evento, nós não estamos falando só de jogo de futebol. Estamos falando de jogo de futebol, estamos falando de grandes shows, nós estamos falando de carnaval, nós estamos falando de grandes mobilizações humanas que acontecem na cidade. Quando você concentra 60 mil pessoas num lugar, só de você ter ali 60 mil pessoas, algum padrão de risco você já tem. Então, nós vamos ter pessoas especializadas para isso. E aí, Gessi, eu sei que isso sempre gera... Poxa, mas o futebol é um evento privado. Mas você que está lá para assistir o evento privado, você é um cidadão contribuinte e sua segurança está em risco. Então, quando o Estado gasta algum dinheiro para estar lá, está garantindo a segurança de você, cidadão, que paga o seu imposto, que merece segurança. Os clubes de futebol, eles comandam uma cadeia que gera emprego, tributo, imposto, comércio, hotel fica lotado, bar fica lotado, restaurante fica lotado, táxi fica lotado, Uber fica lotado. Então, Gessi, você que mora na meca do empreendedorismo sabe que, infelizmente, o nosso esporte é muito maltratado no Brasil. Então, é o mínimo que o Estado pode fazer pelo nosso futebol, pelo menos essa é a opinião que eu tenho. Nós precisamos ajudar para que as pessoas de bem possam ir no estádio. Então é isso aí, pessoal. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!